Doulu Dalu. Volume 17. Capítulo 118. Finais. Cidade espiritual. A competição acabou, sem dúvidas, com outra apaixonada injeção de encorajamento do imperador Shuye. A seguir, as finais iriam começar logo. Essa era a verdadeira batalha para decidir qual academia era mais poderosa no continente. Como regente, o imperador Shuye não podia deixar a cidade Seldou sozinha. Após terminar sua fala, o imperador Shuye declarou que o príncipe herdeiro Shui King iria representá-lo como emissário do Império Seldou, para assumir a tarefa de julgar a competição. Os 15 times do Império Seldou iriam acompanhá-lo pessoalmente no caminho para a cidade na fronteira dos dois grandes impérios onde as finais iriam acontecer. As finais seriam organizadas pelo Hall dos Espíritos. Só haveria 3 dias para todos os times descansarem. Após 3 dias, os 15 times mais os professores e a escolta de 500 cavaleiros da família imperial, um grupo de mais de 1000 pessoas, iriam partir para onde as finais seriam realizadas. A cidade espiritual. Originalmente as finais não eram realmente organizadas pelo Hall dos Espíritos, mas por alguma razão, o Hall dos Espíritos repentinamente emitiu uma alteração. As finais definitivas dessa competição seriam realizadas na cidade principal do Hall dos Espíritos. Essa cidade pertencia praticamente inteiramente ao Hall dos Espíritos. Situada na fronteira dos dois grandes impérios, os impérios não tinham autoridade sobre ela. O mais importante, um dos dois grandes palácios que simbolizavam o Hall dos Espíritos, o Palácio do Pontífice Supremo, estava localizado na cidade espiritual. Esse Palácio do Pontífice Supremo recentemente construído tinha a reputação de ser o maior edifício de todo o continente Doulu. A cidade espiritual também havia se tornado a terra sagrada de todos os mestres dos espíritos devido à construção desse Palácio do Pontífice Supremo, a tornando como que uma capital que o Hall dos Espíritos havia estabelecido para si mesmo. Da cidade Seldou até a cidade espiritual eram quase 20 dias de estrada. As finais não durariam muito tempo, visto que ela era uma competição eliminatória. Os 33 times totais poderiam decidir o resultado em menos de 10 dias. O Hall dos Espíritos havia colocado extrema importância nas finais dessa vez. Enquanto a competição de rankings estava ocorrendo, o Hall dos Espíritos já havia começado a organizar o local para as finais da competição de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Ao mesmo tempo, a cidade espiritual havia decretado que aqueles que não fossem mestres dos espíritos não poderiam entrar para ver a competição. Nem mesmo nobres. Dessa forma, eles aumentaram um pouco os mistérios das finais. Pessoas comuns não se sentiriam particularmente satisfeitas com o decreto do Hall dos Espíritos. Afinal, para pessoas comuns o Hall dos Espíritos era uma existência remota e elevada. O Hall dos Espíritos era o templo, a Terra Santa em seus corações. Se o Lorde Pontífice Supremo havia pessoalmente decretado isso, quem se atreveria a dizer alguma coisa? Uma multidão de mais de 1000 pessoas partiu grandiosamente. Mesmo se todas as academias tivessem seus próprios arranjos, elas ainda representavam o Império Seldou. Comparado às anteriores preliminares e à competição de rankings, o cheiro de pólvora estava um pouco mais fraco. Especialmente entre as academias com melhores relação que até viajaram juntas. A Academia Shrek ainda era quem chamava mais atenção. Mas aquelas academias às quais faltava força não queriam se aproximar deles e as 4 academias elementais também se mantiveram mais discretas, talvez por causa de suas derrotas na competição de rankings. Para permitir que os membros dos times competidores descansassem ainda melhor, o Império Seldou havia arranjado ao todo 15 enormes e luxuosas carruagens, especialmente para levar os membros dos times para que eles pudessem descansar dentro delas. Essas carruagens até usavam um pouco da tecnologia das ferramentas espirituais como fundação, dando a elas uma extraordinária absorção de choque. Andar nelas era extraordinariamente estável. É claro que a inteira circulação da tecnologia das ferramentas espirituais do continente Doulu só ficava clara aqui. Desde o dia em que eles partiram, a Academia Shrek estava com uma pessoa a menos. Uma pessoa muito importante, o Grande Mestre. Mesmo os 7 demônios da Shrek não sabiam para onde o Grande Mestre havia ido. O Grande Mestre não disse nem a Tang-san. Apenas silenciosamente partiu sozinho um dia após o fim da competição de rankings. Ele também não levou Liu Erlong. Isso deixou o imperador Shuye, que planejava convidá-lo, muito desapontado. Xiao Wu, sua mãe adotiva, não parece estar de bom humor nesses dias. O que está acontecendo? Sentada na carruagem, Ning Hongrong se inclinou para frente para sussurrar a pergunta próxima do ouvido de Xiao Wu. Xiao Wu impotentemente balançou sua cabeça, dizendo: Eu também não sei, mas a personalidade da minha mãe sempre foi ruim desde o início. É melhor que todos sejam um pouco cuidadosos por enquanto. Não provoquem a raiva dela de forma alguma, senão vocês ficarão sem sorte. Ma Hongijun disse ao lado. Quem se atreveria a provocar um dragão tirano e ainda mais um que está cuspindo fogo? Dai Mobile lançou um olhar descontente. Cala a boca, você quer nos matar? Se minha suposição está correta, então o mau humor da professora Erlong dos últimos dias está relacionado com a partida do Grande Mestre. Porém, já que ela ainda não enlouqueceu, ela deve saber para onde o Grande Mestre foi. É realmente estranho, pequeno San, como é que nem mesmo você sabe onde o Grande Mestre está? Tang-san sorriu levemente, dizendo: Eu não saberia o que o professor tem que fazer. Chefe Dai, se recupere bem. Caso contrário, você não será capaz de subir do estágio das finais.
Isso não seria doloroso? Daimubai bufou. Mesmo que faça apenas 3 ou 4 dias, meus ferimentos já se fecharam. Não importa o que você diga, derrotar o espírito dragão azul relâmpago tirano de Yu Tianxin dessa vez foi mais importante do que qualquer outra coisa. Certo? Todos você não percam tempo. Essa carruagem é realmente boa. Cultivar não é um problema. O poder espiritual de todos vocês já está quase avançando. Cultivem rapidamente. Lutem para ganhar mais um nível antes da competição. Dessa forma nós também poderemos aumentar nossas chances. Tang-san assentiu, seu olhar passando sobre todos. A verdadeira ameaça para nós ainda é o time formado pelo Hall dos Espíritos. Apenas por derrotá-los nós obteremos a vitória final. Esse é o nosso maior teste desde a formação dos 7 demônios da Shrek. Com a menção desse time, as expressões de todos ficaram feias. Eles já haviam ouvido de Tang-san sobre a força de seus futuros oponentes. Especialmente daqueles 3 que tinham obtido a medalha de recordação roxa do Hall dos Espíritos. Oponentes que haviam alcançado o 50º nível antes dos 25 anos. Mesmo que todos os 7 demônios da Shrek tivessem o potencial para isso após comerem as ervas tesouros imortais que Tang-san havia lhes dado, agora eles ainda não haviam chegado nesse tipo de nível. Enfrentar esse tipo de oponentes na competição era sem dúvidas excepcionalmente difícil com a força atual deles, mas os oponentes já existiam, então eles não podiam recuar. Como derrotar seus oponentes já havia se tornado um assunto que eles constantemente consideraram durante esses vários dias. Mas o grande mestre não estava aqui e ninguém lhes proveu qualquer tipo de tática, eles podiam apenas treinar com Tang-san como centro. Tang-san viu os olhares sérios de todos e suspirou levemente, dizendo: o que mais me preocupa não são esses 3 oponentes do 50º nível. Se eles apenas juntaram 3 mestres dos espíritos do 50º nível e 4 do 40º nível, nós ainda teremos chance. Minhas 8 lanças de aranha e meus espíritos gêmeos devem ser capazes de aguentar 1. A habilidade de fusão espiritual do chefe Dai e da Zukin também deve ser capaz de resistir contra 2. Com a assistência da Hongrong e do pequeno Ao, nós poderemos ter força para lutar. O que mais me preocupa agora é se eles possuem ossos espirituais e habilidades de fusão espiritual. Se eles ainda possuírem essas habilidades será muito difícil para nós ganharmos. Oscar disse. Pequeno Sam, antes você não disse que o Hall dos Espíritos apresentou 3 ossos espirituais como recompensa para os ganhadores dessa vez? Como as recompensas são todas ossos espirituais, elas devem servir para encorajar esses membros do time do Hall dos Espíritos. Dessa forma parece que a chance de eles possuírem ossos espirituais é próxima de 0. Afinal, ossos espirituais não podem ser vistos em qualquer lugar. O Hall dos Espíritos disponibilizar 3 já é muita generosidade. Tang-san assentiu. Você está certo. Portanto, o que nós precisamos prestar atenção agora é na possibilidade de eles poderem usar uma habilidade de fusão espiritual. Nas nossas táticas, nós temos que ter certeza de controlar esse aspecto. Uma fraca luz piscou, a face de Tang-san revelou um traço de frieza, ele cruzou as mãos sobre seu peito. A cada lampejo de luz que piscava em seus olhos, a atmosfera se distorceria levemente. A fraca cor dourada arroxeada fez os olhares dos outros 6 demônios da Shrek se focarem nele. Mas ninguém o interrompeu. Todos sabiam que Tang-san havia certamente pensado em alguma coisa. Irmãos da Academia das Chamas, eu posso entrar? Feng Xiaotian foi atrás da carruagem da Academia das Chamas, gritando para seus ocupantes. Após sua luta com Tang-san naquele dia, embora ele tivesse sofrido ferimentos graves, o que Tang-san lhe disse sem dúvidas também deu-lhe um pouco de esperança. De fato, assim que seu corpo conseguia aguentar, ele correu até ali para encontrar a figura em seu coração. Irmão Feng, o que foi? As cortinas da carruagem se levantaram, revelando a face de Wu Shuang. Não é nada. A irmã mais nova Wu está aí? Eu vim me desculpar com ela. A bela face de Wu apareceu do lado de Wu Shuang. Por que você precisa pedir desculpas para mim? Você não fez nada de errado. Vendo Wu, os olhos de Feng Xiaotian primeiro brilharam, então sua expressão imediatamente se transformou em uma de arrependimento. Irmã mais nova Wu, eu a decepcionei. Eu não consegui completar a tarefa que você confiou a mim. Eu ainda perdi para o Tang-san. Eu. Não precisa dizer nada, você não fez nada de errado. Wu interrompeu Feng Xiaotian. Eu não esperava que o Tang-san ainda estivesse escondendo sua força. Ele realmente é muito forte. Porém, como ele é um descendente da escola Céu Claro, um monte de coisas foram explicadas. Uma derrota é uma derrota. Agora eu apenas quero ver se ele conseguirá ou não derrotar os outros oponentes nas finais, que posição ele conseguirá obter. Ao mencionar Tang-san, os olhos de Wu revelaram um brilho um tanto peculiar. Sua fixação por ficar mais forte não era de nenhuma forma inferior à de qualquer mestre dos espíritos homem. A força de Tang-san sem dúvidas a atraiu grandemente. É claro que não era o tipo de atração pelo sexo oposto. O único pensamento no coração de Wu era como ultrapassar Tang-san, como derrotar Tang-san. Mesmo que ele tivesse salvado sua vida naquele dia, ela ainda era incapaz de tirar esse tipo de pensamento da sua mente. Feng Xiaotian sondou. Então, irmã mais nova Wu, aquele assunto entre nós. Wu franziu o senho, respondendo. Que assunto entre nós? É, isso, eu estava falando sobre o assunto de nós nos associarmos.
Repentinamente os olhos de Wu brilharam, seu olhar na direção de Feng Xiaotian mudando um pouco. Suba na carruagem. Ah! Feng Xiaotian já estava preparado para ser rejeitado. Mas ele não estava esperando uma repentina mudança na atitude de Wu. Ele apressadamente subiu na carruagem. Quando ele viu a charmosa Wu sentada na carruagem, ele não conseguiu evitar que seu pulso acelerasse. Wu disse para Wu Xuang. Leve todos para fora por um tempo. Eu tenho algo para conversar com o Feng Xiaotian. Wu Xuang olhou para sua irmã mais nova, uma luz inquisitiva em seus olhos. Wu sinalizou para ele com seus olhos. Quando Feng Xiaotian ouviu que Wu queria conversar com ele a sós, seu pulso continuou a acelerar. Ele, que sempre foi um brincalhão quando ficou dentro daquele espaço pequeno a sós com Wu, ao contrário se sentiu constrangido. Esfregando suas mãos, ele não sabia o que deveria dizer. Irmão mais velho Feng, eu sei que você sempre gostou de mim. Todavia, a primeira a falar foi Wu. Feng Xiaotian olhou para ela com o espírito fraco, murmurando. A sua próxima fala não será. Irmão mais velho Feng, você é uma boa pessoa. Mas nós não somos adequados um para o outro. Se isso realmente for uma rejeição, então não diga nada. Eu temo não ser capaz de aguentar isso. Olhando para a aparência de fraco espírito de Feng Xiaotian, Wu não conseguiu evitar rir. Eu te dou um pouco de cor e você já começa a pintar a rua. Essa não era a minha intenção. Feng Xiaotian disse prazerosamente surpreso. Então você está dizendo que concordará em sair comigo? Pá, só nos seus sonhos. Eu pedi para consultá-lo sobre um assunto. Wu replicou rapidamente. Feng Xiaotian sorriu, sua aparência anterior retornando. Bem dito, qualquer coisa está bem, fale. Wu murmurou. Irmão mais velho Feng, você acha que as finais ainda têm algum significado para nós? Feng Xiaotian pareceu distraído por um momento. O que você quer dizer? Wu disse. Você acredita que nós podemos derrotar a Academia Shrek? Ou os outros dois times das academias dos dois grandes impérios? Ou aqueles anormais do Hall dos Espíritos? Feng Xiaotian riu amargamente. Quer que eu lhe diga a verdade? Eu temo que isso será muito difícil. Wu bufou. Será muito difícil? Na verdade é basicamente impossível. As profundezas da Academia Shrek são muito fundas. Eu acho que você também percebeu que nas preliminares, eles basicamente não usaram sua formação completa. Finalmente na competição de rankings, o número de mestres dos espíritos do 40º nível deles aumentou para 4 e, além disso, ele foi aumentado por aquele poderoso gordo. O espírito Fênix de Fogo é um dos espíritos de mais alto nível. Feng Xiaotian suspirou. Após perder para o Tang San, eu não considerei essas questões. Mesmo como um time nós ainda podemos não ter muitas chances de derrotar a Academia Shrek. A força total deles é muito poderosa. Além disso, a capacidade de controle que o Tang San revelou nas preliminares, assim como o trabalho em equipe deles, eles basicamente não nos darão chance. Até onde eu vejo, as finais poderão servir apenas para experiência. Wu ferozmente balançou sua cabeça. Não necessariamente. Nós ainda temos uma chance. Essa também é a razão pela qual eu pedi para consultá-lo. Eu quero fazer a Academia das Chamas desistir da qualificação para as finais. Ah, por quê? Feng Xiaotian ficou chocado. Vocês foram capazes de chegar às finais depois de tanto esforço e vão desistir? Wu disse indiferentemente. É claro que eu não estou casualmente desistindo. Eu quero que a nossa Academia das Chamas e a sua Academia Vento Divino formem uma aliança. Nós formaremos um time em conjunto para as finais. Ouvindo Wu, o sonho no coração de Feng Xiaotian agora desapareceu completamente. Ele franziu o senho. Isso parece inapropriado. Nós representamos elementos diferentes. Primeiro, deixando de lado por qual academia todos irão competir, eu temo que será muito difícil obter a aprovação do comitê de organização da competição. Wu sorriu calmamente, dizendo. Você não precisa se preocupar com isso. Eu só estou te perguntando se você estaria disposto? Feng Xiaotian assentiu sem a menor hesitação. É claro que eu estou. Se nossos dois times realmente puderem se fundir, então nós conseguiríamos ter um time com todos os membros acima do 40º nível. Além disso, nossas opções de formações iriam aumentar muito. Nós certamente poderíamos enfrentar aqueles times poderosos. Wu assentiu, dizendo. Já que é assim, então deixe o resto comigo. Eu peço que você assuma a tarefa de convencer seus companheiros e professores. Nossa Academia das Chamas renunciará à glória disso e lutará em nome da Academia Vento Divino. Quanto à união, isso também é bem simples. Nós temporariamente nos transferiremos para a sua Academia Vento Divino. Eu posso tomar as decisões pela Academia das Chamas. O diretor é o meu avô. Embora Wu falasse sem emoção alguma, Feng Xiaotian pôde claramente perceber a selvageria em suas palavras. O quanto um coração precisaria estar sedento pela vitória para tomar uma decisão como essa. Wu olhou para Feng Xiaotian, dizendo. Nós não temos muito tempo para praticar. Apenas os restantes mais ou menos 10 dias de viagem. Converse sobre isso com as pessoas da sua academia assim que possível. Se não houver problemas, nós começaremos a praticar nosso trabalho em equipe. Já que você conseguiu criar uma habilidade espiritual, então talvez nós consigamos criar uma segunda.
Os olhos de Feng Xiaotian brilharam. Como a que você usou na competição anteriormente? Uma habilidade de fusão de trabalho em equipe? Assentiu. Mesmo que ela não seja uma verdadeira habilidade de fusão espiritual, contanto que nosso trabalho em equipe seja bom, nossa força chocará todo mundo. Feng Xiaotian deu um sorriso de canto. Minha única preocupação é se o comitê da competição não causará algum problema. Bufou desdenhosamente. Por que eles se importariam com a nossa transferência? Quanto à questão da cota, eu vou resolver isso. Não será difícil falar com o Hall dos Espíritos. Contanto que nós expressemos ao Bispo de Platina que iremos nos juntar ao Hall dos Espíritos após o fim da competição, o que eles ainda terão para objetar? Feng Xiaotian repentinamente se acalmou, olhando nos olhos de Para o que você está olhando? Disse um pouco descontente. Feng Xiaotian suspirou. Você realmente quer tanto assim a vitória? Para vencer? Você sabe o quanto iria pagar? Calmamente disse. Eu não quero apenas a vitória, eu também quero me tornar ainda mais forte. Se nós nem mesmo tivermos uma chance, eu perderei a confiança. Então como eu cultivarei mais tarde? Eu irei apenas perguntar a você, está disposto a trilhar esse caminho comigo? Feng Xiaotian assentiu forçadamente. Eu estou. Não importa qual seja sua decisão, eu estou disposto a seguir ao seu lado. Mas eu direi uma coisa. Eu só posso representar a mim mesmo. Após a competição eu posso entrar no Hall dos Espíritos junto com você, mas eu não posso controlar meus companheiros. Olhou para Feng Xiaotian. Alguma coisa mudou em seus olhos. Ela, é claro, sabia do lugar que Feng Xiaotian ocupava nas mentes dos outros membros da Academia Vento Divino. Com sua influência, ele poderia convencer completamente seus companheiros a entrar no Hall dos Espíritos, mas ele não faria isso. De repente descobriu que Feng Xiaotian inesperadamente tinha muitos pontos bons que ela nunca havia percebido antes. Embora ele não fosse igual a Tang San em força, ele era ainda mais belo. Por um instante, ela não pôde evitar encará-lo estupidamente. Se apressando, a Academia Vento Divino e a Academia das Chamas rapidamente chegaram num acordo de cooperação. É claro que essa notícia foi mantida em segredo dos outros times. Eles não queriam revelar isso antes do início das finais. O grupo da Academia Shrek, ao contrário, estava muito satisfeito durante esse tempo. Os 7 demônios da Shrek se reuniram para cultivar na carruagem todos os dias. Por Daimubai ter recentemente subido de nível, ele lidou com os assuntos exteriores junto de Flender e dos outros. Para eles, o trabalho em equipe não era algo que eles precisavam praticar muito, era mais importante aumentar seu poder espiritual. Depois de tantas batalhas, para esses jovens talentosos, além da experiência de combate, seu poder espiritual também havia crescido. Em poucos dias, aqueles que já havia chegado num limite atravessaram um após o outro. Exceto por Xiao Wu que ainda estava no 39º nível, os outros todos aumentaram de nível. Atualmente os níveis dos 7 demônios da Shrek eram os seguintes. Tigre branco de olhos cruéis Daimubai, 45º nível. Tio da salsicha grande Oscar, 42º nível. Tang San, 43º nível. Mahong Gijun, 42º nível. Xiao Wu, 39º nível. Ning Hongrong, 42º nível. Zhu Zuqin, 42º nível. Olhando apenas para os níveis, talvez eles não parecessem tão incríveis, mas se a atual idade deles fosse incluída, isso seria o suficiente para chocar qualquer poder do mundo dos mestres dos espíritos. A mais nova, Zhu Zuqin, tinha apenas 14 anos. O mais velho, Daimubai, também tinha apenas 17. Oscar tinha 16. Tang San também faria 15 em alguns dias. Esse era um time tão jovem, e eles eram completamente capazes de participar na competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Que nível anormal eles conseguiriam alcançar em 5 anos? Até o grande mestre era incapaz de estimar isso, porque essas crianças eram todas especialistas em criar milagres. A jornada continuou silenciosamente e logo 10 dias haviam passado. Eles já estavam na metade do caminho para a cidade espiritual. Uma escolta de 500 cavaleiros da família imperial era o suficiente para se comparar aos parentes do imperador. Onde quer que eles fossem, todas as cidades os receberiam com sua melhor aparência e eles não encontraram nenhum problema na estrada. Hoje era o 11º dia de viagem. A única dos 7 demônios da Shrek que ainda estava cultivando era Xiao Wu. Xiao Wu já estava muito próxima de atravessar para o 40º nível. Os outros não queriam atrapalhá-la e assim deixaram a carruagem inteira só para ela. Agora todos esperavam que Xiao Wu pudesse atravessar a barreira antes das finais e, em seguida, encontrar uma besta espiritual adequada e absorver seu anel de espírito o mais rápido possível. Contanto que Xiao Wu também chegasse no 40º nível, a força dos 7 demônios da Shrek iria aumentar precipitadamente. Chefe Dai, por que você está sempre olhando para aqueles cavaleiros? Você não está pensando em se tornar um soldado, está? Mahong Gijun perguntou com curiosidade a Daimubai. Como resultado de sua extraordinária performance na competição de rankings, agora a Academia Shrek estava posicionada no meio da inteira procissão de viagem para a cidade espiritual. Daimubai disse. Nós mestres dos espíritos de batalha somos originalmente os melhores guerreiros. O que há para se invejar deles?
Eu estou apenas observando. Os cavaleiros da família imperial são dignos de serem conhecidos como a carta na manga do Império Seldou. Eles não apenas são limpos e ordenados, mas sua disciplina é soberba. Sem nem um pouco de arrogância, isso é difícil de encontrar. Embora os cavaleiros sejam a mais baixa ordem da nobreza, sendo parte do regimento de cavaleiros da família imperial, seu status no Império Seldou é fora do comum. São capazes de serem tão estritos consigo mesmos durante toda a viagem. Isso é inteiramente o resultado dos exercícios durante o tempo de paz. Ma Hongijun disse. Bem, desde quando você se tornou perito militar, eu não esperava ouvir isso. Ainda há apenas 10 dias. Chefe Dai, o que você acha de ir passear entre os outros times? Embora não haja muitas mestras dos espíritos, a maioria é de alta qualidade. Aquelas da Academia Água Celestial são especialmente de alta qualidade entre as de alta qualidade. Não me diga que você não está interessado. Dai Mubai lançou um olhar decidido para Ma Hongijun. Cale o seu bico de corvo. Eu sou uma pessoa honrada. Eu jamais faria isso. Ma Hongijun virou sua cabeça para olhar para a não distante Zuzukin, repentinamente entendendo. Entendido. Eu entendi. Você é uma pessoa honrada. Da próxima vez que eu falar, eu definitivamente serei um pouco mais silencioso. Eu vou te espancar até a morte. Dai Mubai já podia sentir um olhar frio mirado em suas costas. Nesses dias a relação entre ele e Zuzukin havia sofrido uma transformação enorme, o que deixou Dai Mubai muito animado. Mas ele ainda conseguia se lembrar claramente do que Zuzukin lhe disse antes no acampamento. Ele sabia bem que Zuzukin era uma pessoa que definitivamente cumpriria sua palavra e ele não conseguia evitar ter calafrios com isso. Enquanto Dai Mubai estava planejando ir até Zuzukin para se explicar, de repente uma aura fria chegou de não muito longe. A procissão durante a maior do tempo viajou pela estrada oficial e apenas raramente podia tomar atalhos por algumas pequenas estradas remotas. E agora era exatamente quando eles estavam em um desses atalhos. Eles estavam entre duas colinas baixas e supostamente eles poderiam cortar vários li de viagem passando por ali. Além disso, embora a estrada entre as colinas fosse um pouco estreita, ela ainda era plana, permitindo que as carruagens passassem sem problemas. A aura fria veio de ambas as colinas dos dois lados da pequena estrada. Dai Mubai, é claro, não foi o único a senti-la. O capitão líder dos cavaleiros da família imperial gritou alto. Fiquem todos alertas, há problemas por perto. Os cavaleiros da família imperial protegendo os mestres dos espíritos imediatamente ergueram as lanças em suas mãos. Aqueles membros dos times das academias de mestres dos espíritos competindo tinham expressões relaxadas. Com tantos mestres dos espíritos talentosos ali, com o que eles precisariam se preocupar? Embora houvesse muito menos estudantes do que cavaleiros da família imperial, em uma luta, sua força não seria proporcional aos seus números. Ainda mais quando os professores treinadores das academias incluíam pelo menos 10 mestres dos espíritos do 60º ou 70º nível. Esse tipo de procissão era o suficiente para enfrentar um grande exército com mais de 10.000 soldados. Nesse exato momento, incontáveis pedras caíram das colinas como chuva. Essas pedras não apenas apareceram de forma extremamente repentina, como também com extrema ordenação, rapidamente caindo na direção do chão. O terreno diante deles era extremamente desfavorável para a procissão inteira. Aquele capitão dos cavaleiros da família imperial imediatamente ordenou que eles acelerassem o avanço e também deixou aquelas pedras caindo para os 500 cavaleiros da família imperial. Esse momento demonstrou a inerente qualidade dos cavaleiros da família imperial. Embora eles não fossem mestres dos espíritos, sua força física era extremamente poderosa. As colinas dos dois lados não eram muito altas e isso também tornava o impacto dessas pedras algo que não era realmente impossível de aguentar. Os cavaleiros da família imperial recuaram alguns passos, deixando uma passagem no centro, erguendo suas lanças no alto e encontrando com as pedras em queda. As lanças encontraram as pedras e eles usaram suas lanças para constantemente fazer pedra após pedra voar para o lado. As 500 lanças dos cavaleiros formaram uma parede de ferro em um terreno tão desfavorável. No momento eles inesperadamente não deixaram nenhuma única pedra passar. Vendo essa cena, Ma Hongijun, que previamente não havia acreditado no que Dai Mubai disse, não pôde evitar ficar chocado. Os professores treinadores das 15 academias de mestres dos espíritos rapidamente lideraram o caminho para fora das colinas. Para se moverem ainda mais rápido, eles abandonaram as carruagens, todos os estudantes seguindo a pé com pressa. Contanto que eles pudessem deixar esse terreno, não haveria nada a se temer. Agora todos queriam saber que tipo de pessoa se atreveria a atacar os regimentos dos cavaleiros da família imperial. Aqui era domínio do Império Seldou. Poderia realmente haver bandidos ali? Eles eram cegos? Xiao Wu não tinha escolha a não ser parar suas cultivação. Os 7 demônios da Shrek e os 4 membros substitutos seguiram perto de Liu Erlong e de Flender. Liu Erlong basicamente estava com vontade de correr até as colinas e massacrar todo mundo, mas foi parada por Flender. Chefe Fu, por que você está me impedindo? É melhor apenas me deixar matar cegamente vermes como esses. Liu Erlong disse ressentidamente. Flender disse seriamente. Isso não é tão simples. Não me diga que você não sente isso é estranho? Mesmo que o Império Seldou tenha algumas grandes gangues de ladrões, eles ainda são muito eficazes em recolher informação. Alguém que se atreve a atacar uma procissão como a nossa, com o que eles contariam? Olhe para as pedras, elas claramente foram preparadas há muito tempo.
Isso não é aleatório. O que quer que eles queiram fazer, o mais importante é primeiro proteger as crianças. O Xiaogang não está aqui, então nós não podemos exibir nossa maior força de combate. O mais importante é ficar ao lado das crianças e protegê-las. Ouvindo as palavras de Flender, embora Liu Erlong estivesse internamente um pouco insatisfeita, ela também não continuou objetando. Os cavaleiros da família imperial estavam gradualmente se tornando incapazes de aguentar algumas pedras especialmente enormes esmagando suas fileiras. Esse tipo de momento exibia a força dos mestres dos espíritos. Essas elites das academias avançadas de mestres dos espíritos do Império Seldou não exibiram nenhuma confusão, cada um liberando seu espírito. Os mestres dos espíritos do sistema auxiliar protegidos no meio, os do sistema poder e ataque e do sistema defensivo colocados no exterior. As pedras que voaram sobre eles foram imediatamente despedaçadas, ao ponto de elas nem mesmo influenciarem seu ritmo de avanço. Logo a extensão da estrada entre as duas colinas estava prestes a acabar. Atrás, os cavaleiros da família imperial também estavam começando a quebrar a formação e recuar. Nesse momento, um assobio soou de algum lugar. Nas colinas dos dois lados repentinamente apareceram centenas de pessoas vestidas de preto, descendo a colina com uma velocidade surpreendente. Agora os cavaleiros da família imperial ainda estavam em processo de retirada e os mestres dos espíritos das 15 academias podiam apenas contar com sua própria força para se proteger. Todo tipo de estonteantes e belas luzes começaram a aparecer sobre os mestres dos espíritos sendo liberados e anéis de espírito brilhando. Eles já estavam preparados para a batalha. Embora não pudesse se dizer que havia uma cooperação entre as academias, cada academia formou um pequeno grupo, a aparição dos inimigos, ao contrário, estimulando sua sede de sangue. Não recuar e sim avançar não precisava da coordenação de ninguém. Eles rapidamente encararam os inimigos e atacaram. Porém, circunstâncias que os jovens mestres dos espíritos não esperavam surgiram. Quando eles pensavam que poderiam facilmente esmagar os inimigos, os oponentes deram o primeiro golpe. Os professores e estudantes das 15 academias somavam, ao todo, mais de 200 pessoas e o número de pessoas descendo das colinas chegava a cerca de 1.500 indivíduos. No momento em que os dois lados se colidiram, esses bandidos inesperadamente exibiram um impressionante trabalho de equipe. Frequentemente havia 3 ou 4 pessoas cercando uma. Seus ataques precisos e poderosos, imediatamente pegando os mestres dos espíritos desprevenidos. Afinal, sua experiência de combate ainda era baseada em lutas de pequena escala. Essa era a primeira vez em que eles participavam desse tipo de batalha de larga escala. Estonteantes e belas habilidades de anéis de espírito começaram a aparecer. Mas essas pessoas vestidas de preto eram extremamente ardilosas. Contando com excelente velocidade e trabalho de equipe, inesperadamente era muito difícil para habilidades espirituais do primeiro ou segundo nível terem qualquer efeito neles. Além disso, também havia mestres dos espíritos entre essas pessoas vestidas de preto, pelo menos 30 formidáveis mestres dos espíritos acima do 50º nível. Assim que as habilidades espirituais apareciam, eles imediatamente avançariam para fazê-los recuar. Havia cerca de 2 mestres dos espíritos para lidar com cada academia. Dessa forma, as táticas de uma matilha de lobos dos bandidos exibiram um efeito relativamente grande e a situação se transformou completamente num impasse. A aparição dos mestres dos espíritos dos oponentes deixou Flender ainda mais certo de sua suposição. Isso era um ataque organizado. 30 mestres dos espíritos do 50º nível, isso era uma força formidável que não era qualquer poder que poderia despachar. Quantos mestres dos espíritos havia nesse mundo? A soma total não ultrapassaria 100.000. Mestres dos espíritos acima do 50º nível ainda mais, não ultrapassariam os 5.000. 5.000 soaria como muito, mas quando distribuídos ao longo de todo o continente, esse era um número lamentável. Um grupo de bandidos que poderia lançar um ataque tão organizado e, além disso, possuísse tantos mestres dos espíritos de alto nível, era praticamente impossível de se imaginar. O que o 50º nível significava? Não apenas seus títulos mudavam para rei espiritual, mas isso também significava que eles poderiam obter seu primeiro anel de espírito de 10.000 anos. Conservem seu poder espiritual, derrotem os oponentes. Flender imediatamente deu essas ordens. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.